desse ambiente. Agora, é interessante, né? Porque a literatura brasileira está passando por um processo curiosíssimo, né? Meio que em definição. Você não pode se falar numa escola, não pode se falar, né, de um jeito. Agora, existem algumas coisas recorrentes. Você está falando um aspecto interessante. Essa literatura, por exemplo, que está vindo, falando de favelas e tal. Particularmente a mim tem uma coisa que me incomoda muito, que está trazendo um certo empobrecimento do ponto de vista linguístico mesmo, para a literatura, né? Porque à medida que eles tentam transcrever eles não procuram, assim, digamos, transubstanciar essa linguagem, mas transcrevê-la da maneira mais pobre possível, né? Graciliano falou de retirante sem precisar cair nos jargões. O Guimarães, né? Falou do sertanejo, né? Do sertanejo sempre. Quer dizer, o que é que você acha também dessa posição, né? Você traz de certa forma o subúrbio, mas sem essa linguagem suburbana. É como você disse, porque passa pela ótica do escritor, né? Eu não gosto da literatura ou do cinema que é simplesmente como se você pegasse uma câmera e botasse em cima daquela sociedade. Eu acho que tem que ter uma coisa que transcenda a partir daí. Agora, eu entendo também que é uma moda, né? E existe uma curiosidade sobre a periferia, que começou a ter voz, muito mais voz nos últimos anos, que eu acho que é até natural essa explosão. O que eu imagino que seja um pouco perigoso é as avaliações qualitativas partirem do pressuposto do que é da periferia é bom. Entende? Eu acho que o rigor naquilo que se avalia com relação ao que vem da periferia, seja literatura, cinema, teatro, ou que seja, ou música, ele tem que ser a mesma régua de rigor que se mede as outras manifestações de outras classes sociais. Não pode ser porque pobrinho é bom, entendeu? Essa equação não me parece correta. Agora, é claro que existe um caldo de cultura ali, que é um caldo de cultura que a gente não conhecia ainda, né, que hoje está podendo conhecer. Acredito que vai vir muita coisa rica daí, mas eu acho que a gente tem que ter o cuidado sempre de não olhar com uma lente que seja mão na cabeça, sabe, condescendente, essa é a palavra. Uma outra coisa, essa questão das manifestações populares também, a questão do futebol. Há um clássico da literatura, e sempre que se fala de literatura popular, recai no Maracanã, adeus, do Edilberto Coutinho. Mas vários escritores, eu já ouvi isso de vários escritores, dizendo que eles não conseguem transpor para o papel a emoção de um jogo de futebol. Você se arrisca a falar de futebol aqui, tem o Melhor de Três, que é um conto que fala de futebol, né? Quer dizer, você tem essa preocupação também de trazer a emoção do futebol? Ou como é que o futebol entra na sua... Isso foi uma coisa que sempre me intrigou, e eu tive a oportunidade, fui estudar um pouquinho essa relação de literatura brasileira e futebol, e fui convidado para editar uma revista Brava especial Literatura e Futebol, que circulou no ano passado, em 2011. E lendo aqueles textos, fazendo uma seleção de textos, lá tem Clarice, tem Veríssimo, Nelson Rodrigues, claro, que falava que o escritor brasileiro não sabe bater um reles lateral. Eu percebi que quem definiu isso muito bem foi o Flávio Moreira da Costa. Ele diz que o futebol é uma expressão em si. Então, qualquer expressão que se dedique ou procure exprimir aquilo, ela acaba sendo uma expressão de segunda mão. Então eu imagino que a saída, e aí foi minha estratégia no conto Melhor de Três, é ver que dramas estão sendo encenados ali no entorno de uma partida, né? A relação entre pai e filho, por exemplo, né? Ou no caso dos contos que eu reproduzi ou dos poemas que eu reproduzi nessa antologia, o texto do João Cabral sobre o América FC, que ele fala que o calo da vitória, o calo da derrota, se você ganha muito, você perde um pouco da emoção de ganhar, da surpresa de ganhar. E ele faz isso em homenagem ao América do Recife, que era o time dele, quer dizer, que era um time que não ganhava muito, né? Então, acho que são os entornos do futebol podem sim dar literatura, entendeu? Mas é um assunto que me fascina muito. O texto da Clarice, por exemplo, é um texto dizendo o Botafogo, Armando Nogueira e eu, coitada. Porque ela nunca tinha escrito sobre futebol, ela e o Armando trabalhavam os dois na redação do Jornal do Brasil, e ele fala, Clarice,
quando é que você vai escrever um texto sobre futebol? Então ela escreve um texto sobre futebol dizendo por que ela é Botafogo e no final pede que ele escreva um texto sobre a vida. E foi bom esse esclarecimento, porque muita gente acha que o América que o João Cabral fala é o América daqui do Rio. Não é, é do Recife, que agora está começando a ganhar. Porque tem como a rainha da torcida lá é aquela... É a paraguaia, a paraguaia lá, a Riquelme, né? E o João Cabral jogou futebol até os juniores. E parecia que era um bom volante. Eu não sei com aquela dor de cabeça, não prometia muita coisa, não. Mas, enfim, agora, o seu projeto literário também é uma coisa interessante, né? Porque ele está muito centrado na questão do conto, né? Sim. Quer dizer, a ambição do romance nunca lhe atingiu também, não? Eu, na verdade, agora estou começando alguma coisa que pode ser um romance. Mas o que eu não coloco como uma premissa é que eu tenho que escrever um romance. Entende? Eu não concordo com aquela lógica que se fala muito na literatura, que é como se o contista fosse um curta-metragista e todo mundo pergunta, quando é que você vai fazer o seu longa? Eu acho que são coisas diferentes, que não têm distinção estamentária qualitativa. Tem contos bons, contos ruins, romances bons, romances ruins. E que o mercado vem, infelizmente, apertando um pouquinho o espaço do conto, como fez com a poesia. Os próprios prêmios literários, infelizmente, no Brasil, a maioria dos prêmios literários contemplam só romances, o que eu acho que é um erro. O prêmio deveria ou ter várias categorias ou ser o melhor livro. E eu acho possível se comparar qualitativamente coisas diferentes. Né? Então, infelizmente, mas é aquele negócio, eu não posso também renegar aquilo que eu acho que eu sei fazer direito, que é conto. Eu não posso, porque o mercado não quer isso, né? Eu, felizmente, não preciso da literatura para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro profissionalmente como jornalista. Então, ali é o lugar onde eu posso ser mais eu, sem depender dessas mediações sociais. Então, eu gosto de escrever contos. Se um dia tiver uma história para romance, vai sair um romance, mas senão a gente continua publicando conto. Agora, você, entre o espaço, o primeiro livro de contos e esse, você tem aí o quê? Uns 3, 4 anos, 5 anos, né? Quer dizer, houve um amadurecimento do seu conto, você percebe isso? Como é que você vê Somos Todos Iguais essa noite com a ótica de hoje? É um livro que eu acho que envelheceu bem, sabe? Eu tenho um livro anterior chamado Memória dos Barcos, que saiu pelas 7 letras, que é um livro que eu hoje já olho, vejo ali defeitos de alguém começando. O Somos Todos Iguais nessa noite, eu acho que envelheceu bem. Eu mudaria algumas coisas, evidentemente. Agora, a mudança que houve para a palavra ausente, eu imagino que seja alguma coisa da ordem do corte, né? Eu acho que eu estou dizendo menos e chamando mais o leitor para completar, para dar a parte dele, sabe? E aí é uma coisa do rigor, né? Eu acho que eu estou menos palavroso do que era antes. Eu te confesso que logo depois de Somos Todos, como foi um livro muito bem criticado, saíram boas críticas no Globo, no Estadão, lá no programa da Ednei, no Espaço Aberto, eu fiquei um pouco temeroso com aquela coisa do segundo livro, que não era o segundo, mas era o segundo de fato, numa grande editora, sendo resenhado e tudo mais. E eu acho que isso também colaborou um pouco para essa espera. Vamos esperar, vamos ver quando a gente vai ter alguma coisa que vale a pena juntar para publicar, porque eu não gosto da seleta de contos como uma reunião daquilo que você escreveu sem nenhum fio condutor. Eu gosto que haja um fio condutor, que ele seja o que eu chamo um quase romance, né? Que as histórias tenham uma ambiência, um tema ainda que tênue, que as costura. Que as defina, né? E que procure fazer aquilo na analogia que o Cortázar faz com a luta de boxe, né? Entre a literatura e a luta de boxe, né? Onde com o romance a gente vence o leitor por pontos e no conto vence por nocaute, né? Então, quer dizer, você ainda está procurando o nocaute. E eu diria, eu acho que essa metáfora é até boa para a gente comparar os dois livros. Eu acho que nós Somos Todos Iguais nessa noite, eu estava querendo dar mais nocaute do que nesse. Nesse eu estou querendo que ele sofra um nocaute lá pela metade do livro para o final. O quarto round. Tá bom. Moutinho, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Maurício. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Entre os incontáveis caminhos a seguir, o escritor de ficção tem dois, a alegoria e a reflexão, que se enquadram entre as primeiras tentações.
Daí a manipular, manejar os cordões que melhor se adequarem ao seu enredo, ao seu ritmo. Interessante é quando o autor consegue unir as duas vertentes. Adriana Harmony trabalha sempre nesta linha de oposições. Seu mais novo romance, Estranhos no Aquário, lançado pela Record, é um texto límpido e elegante, mas discorre sobre mágoas e intensas frustrações. O enredo conta de Benjamin, um jovem que, depois de um acidente de automóvel, fixa a memória num ponto determinado do tempo. Mais que o drama pessoal de seu protagonista, Adriana Harmony se esmera na construção de um universo interrompido pelo acidente. Neste ponto, o livro ganha nova dimensão. Os fatos vividos não são em si objetos estáticos e definidos. Todas as suas verdades nascem da lembrança que dele ficou. Assim, a vida é tão frágil e indefinida quanto a paralisia do tempo. Nós é que precisamos inventar o universo que nos cerca. Inventar universos e daí tirar a magia de uma boa narrativa. Mesmo quando se usa fórmulas já antigas, como a volta ao tempo e o amor atemporal, é possível ter pontos de originalidade. Karina Risse estreia como autora trabalhando esta ousadia. Seu romance Perdida, um amor que ultrapassa a barreira do tempo, lançado pela Baraúna, tem um enredo trivial. Sofia, depois de comprar um celular, se vê jogada no século XIX e se apaixona por Ian. Karina Risse se utiliza de outros mecanismos pouco originais, como o chefe ranzinza, a moça competente, as neuroses típicas da vida moderna. Seu livro, no entanto, segue num ritmo divertido e alegórico. Isso a leva a um estilo de narrativa bem próximo daquilo que se convencionou chamar de literatura de entretenimento. E certamente esta é a sua intenção. Mas ao estabelecer os disparates entre os dois séculos, consegue fazer um painel lírico e envolvente sobre a condição humana. Assim, querendo caminhar pela leveza, mergulha numa reflexão interessante e necessária. Diversão e reflexão, duas maneiras de olhar o mundo na leitura de Estranhos no Aquário, de Adriana Harmony, e Perdida, de Karina Risse. O Leituras fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.